São 6 horas e 46 minutos da Paraíba, 6h46, e atenção, daqui a pouco no YouTube, daqui a pouquinho eu vou falar com o pessoal que tá no YouTube para conversar com a gente, tá interagindo no nosso canal da TV Arapuã no YouTube ao vivo. Vai divulgando aí o nosso canal. Ô pai, deposita minha pensão. Meu irmão, de novo, tá danado. Já paguei desde o dia 10, meu filho, do mês passado, né? Falta isso fez ainda. Muito bem, e atenção, olha só, pessoal, o mercado financeiro eleva a projeção de crescimento para 2,19% em 2023. O nosso querido Washington Luiz, ele explica pra gente como será aplicado na prática esse crescimento. Para você, mais uma vez, bom dia, Washington. Esse crescimento é positivo, né, Washington? Bom dia. Tribuna Livre. É verdade, o que se espera é que o país já não suporta mais dessa taxa de juros exorbitante, a situação de desemprego. O país hoje vive um momento de incerteza e o Produto Interno Bruto é um parâmetro de que o país pode melhorar. Para você ter uma ideia, hoje todos os comércios em todos os segmentos sofrem com a situação da inflação hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, vocês de supermercadistas, eles sentem o peso, os cabeleireiros, todos os estabelecimentos comerciais estão passando por dificuldade. Você não vê um fluxo de compra das pessoas, o poder de compra diminuiu no país. E o Produto Interno Bruto tem sido um parâmetro para ver se este quadro no Brasil hoje, que é um país de muita incerteza, pode melhorar. Mas sobre o assunto nós vamos conversar agora com o doutor Cássio. Cássio, muito bom dia. Esse mecanismo adotado pelo Banco Central pode ser um parâmetro para a situação que o país vive hoje? Eu queria que você pudesse falar sobre a questão da procura, da oferta, que hoje está difícil no país, né? Bom dia a todos. O Banco Central, ele mensalmente, ele coleta informações do mercado, buscando perspectivas, né? Em que direção a economia vai. Esse resultado que saiu ontem, ele aponta para um crescimento de 2,19% para a atividade econômica. Como eu havia dito, né? Projeções são perspectivas, é algo que pode acontecer tomando como base o cenário atual, né? Os últimos dados de inflação, por exemplo, eles têm apontado para uma tendência de queda na inflação, mesmo ela ainda estando acima da meta, né? Que é algo ainda preocupante e que tem que ficar alerta. Caso concretize-se essa queda contínua nos preços, abre-se espaço para, de fato, haver redução de taxas de juros no futuro. Então, a fusão desses fatores pode melhorar esse cenário e pode trazer esse resultado que é um resultado acima do que aconteceu nos últimos anos e seria algo positivo. Essa queda de braço do Banco Central com o atual governo, isso dificulta o andamento, ou seja, eles não têm a mesma linguagem. O presidente do Banco Central tem uma visão, o governo federal tem outra. A economia diz que o problema é do Banco do Brasil, o Banco do Brasil já disse que o país vive um momento difícil. Isso pode complicar a vida daquelas pessoas que estão lá na ponta, vamos dizer assim? Esse tipo de discussão, ela está mais no campo político, né? E, na realidade, ela deveria não existir. Cada instituição deveria cuidar do seu quadrado, né? O Banco Central, ele vai olhar para a atividade econômica, ele vai olhar para a inflação, principalmente para a inflação. E o mecanismo adotado, não só agora, mas desde sempre, para o combate na inflação no Brasil, é a taxa de juros, né? E o governo tem que fazer a parte dele, né? Por outro lado, manter as contas estáveis, que tem sido feito, né? Tem feito propostas aí para uma nova regra fiscal. Então é isso que o governo tem que fazer e não está discutindo com o presidente do Banco Central sobre o que ele deve fazer. Os combustíveis têm sido sempre um vilão, né? A dificuldade que quando há aumento de combustível há também uma situação preocupante. Sim, porque o preço dos combustíveis, ele tem um efeito multiplicador na economia, né? Quando ele aumenta, isso repercute também nos nossos indicadores de inflação, entre outras coisas. O atual governo, ele mudou uma regra que acredito que em algum momento ela vai ser melhor detalhada, até para que os agentes entendam melhor como ela vai funcionar. A regra anterior, ela era mais simples no sentido de se entender, apesar de ter maiores impactos nos preços domésticos, né? E essa dificuldade muitas vezes de entender como é que funciona essa nova regra é que faz o que aconteceu ontem, né? Os preços da Petrobras terem caído bastante, os preços das ações da Petrobras terem caído bastante, muito por uma sinalização que não foi muito bem compreendida pelo mercado. Cássio, muito obrigado pela participação, viu? Por nada, um forte abraço.
Já está aí, Rubem, um especialista falando exatamente da situação econômica que hoje nós estamos vivenciando. Essa queda que houve ontem na Petrobras já dá como um parâmetro do que vem posteriormente e não deixa de ser ações que quem paga no final são aqueles que mais necessitam. Ao vivo, o Austin Luiz para o programa Tribuna Livre. É com você. A verdade é que se a justiça já colocou um fora do jogo, para que a gente saia desse cabo de aço, que não é bom para um país, o nosso Brasil, ele é muito plural, para se ater apenas a duas correntes políticas. E é isso que tem prejudicado muita coisa do país. Foi assim no governo Bolsonaro, está assim no governo Lula, por causa dessa corda esticada. Gente, nação brasileira, minha Paraíba, com o advento da internet, nós ultrapassamos as fronteiras do nosso estado. Então muita gente me assiste de canto a canto desse país agora pelo YouTube. Então, gente, está na hora de o Brasil despertar. Começar a fazer sua parte como cidadão. Como cidadão. Encontrar uma outra janela que não seja as que estão postas aí. Até quando vamos ficar nessa guerra e o país pagando alto preço? Então a justiça colocou já um fora do jogo. Coloca o outro para ver se alguém emerge que possa reunificar esse país. É isso que o Brasil precisa. O que não dá é o pau que bate em Chico não bater em Francisco. Então assim, o que a gente pede mesmo é que o brasileiro, que o Brasil não é de Bolsonaro, não é de Lula, é do brasileiro. Que o brasileiro desperte para isso. Antes que seja tarde demais. Que a gente encontre uma saída aí para sair dessas discussões, porque há uma projeção. O que é projeção? É o que pode acontecer, mas se continuar esse cabo de aço da política interferindo nas ações do Banco Central, pode ser que aconteça o pior. Então, está na hora de nós, brasileiros, trazermos para nós, cidadãos, a responsabilidade. Que é encontrar uma alternativa fora de tudo isso aí que está posto. Ou então pagaremos um alto preço. Eu, você e nossas famílias.